Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz e vive por fé e posso sentir a alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir a presença está aqui, está aí. Nós amamos Jesus. Aleluia. Nós cremos nele. E apesar de não vê-lo, nós sabemos que ele está aqui. Ele está em nós. É verdade. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz e vive por fé e pode sentir a alegria da tua presença, a alegria, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim, aqui, está em mim. Aleluia. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Feliz com Jesus, meu amado. Feliz com Jesus. Feliz com Jesus, aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor. Tu és o motivo da minha alegria, Pai. Tu és o motivo da minha satisfação. Tu és alegria. Obrigado por colocar de volta a alegria da salvação, da intimidade contigo, da comunhão contigo, Pai.
Ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim. Obrigado, Pai. Está aqui, está em mim. Aleluia. Sim, Ele está aqui, Ele está em nós. E sua presença é cheia de alegria. Como é feliz o povo que anda na luz da presença do Senhor. É verdade. O apóstolo Pedro vai nos dizer: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Não é qualquer alegria. Não é uma alegria passageira. É a alegria que nós podemos sentir quando nós recebemos a salvação do Senhor. É a alegria que nós sentimos quando nós desfrutamos de comunhão com Ele, quando temos intimidade com Ele. É a alegria que flui dele, porque Ele é a nossa alegria. Oh, obrigada por isso, Pai. Isso não quer dizer que nós não teremos dias difíceis na nossa vida. O mesmo texto diz: nisso vocês se alegram. Embora, por um pouco de tempo, seja necessário serem entristecidos por todo tipo de provação. E isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, honra e glória quando Jesus Cristo for revelado. As provas virão, mas a alegria está em nós. Aleluia. A nossa alegria não depende das circunstâncias, porque a nossa alegria não é simplesmente a presença de coisas boas, a ausência de coisas ruins. Para nós, a alegria é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. Ele está em nós, alegria da tua presença, alegria da salvação, da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei que já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim. Aleluia, 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 porque a tua palavra é fiel e verdadeira, Deus. Se ela diz que o Senhor está conosco, que a alegria é uma pessoa, é a sua presença, ela é verdadeira. E nós queremos viver a plenitude dessa palavra, como o próprio texto que ela citou. Somos atribulados, temos situações, Senhor, tão difíceis, mas elas não podem superar a tua presença na nossa vida. O Senhor não merece que nós andemos por aí com peso nas costas, com a cara de sofredores, angustiados, derrotados. O Senhor é digno de toda confiança. O Senhor é digno de toda confiança. Oh, Senhor, que essa presença não seja só para a gente se sentir seguro, para a gente se sentir melhor, mas para que a gente também tenha alegria. Alegria, Senhor, alegria da tua salvação,
andarmos com o brilho da Tua presença, exalarmos, Senhor, Tua paz em nosso coração. Oh Deus, muitos de nós ainda não tá dormindo bem, com a cabeça cheia, Senhor, pensando nisso, naquilo. E eu sei que a Tua palavra diz que isso é pecado, porque demonstra que nós não temos entregado nosso caminho ao Senhor e não temos confiado nele, como a palavra dele diz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia. Oh Deus, a guarda de Israel, ele não dorme. Quantas pessoas estão dependendo de remédios para dormir, e quando acorda, os pensamentos ainda estão lá, os problemas ainda estão lá. E aí, Senhor, o café da manhã não tem sabor, a comida não tem sabor, a família, Senhor, torna-nos a nos dar a alegria da Tua salvação. Um povo que tem consciência da presença de um Deus tão poderoso, um Deus que conhece cada parte do nosso ser, do nosso corpo, os nossos ossos, a medula. Nos ajuda, nos leva, nos pega pelas mãos e nos conduz a esse caminho de confiança, de confiarmos e descansarmos em Ti. Oh Deus, ensina-nos, Senhor, a ser como criança que tem a caminha confortável e sabe que o Pai vai prover o leite, vai prover a sua fruta. Ela não sabe de onde o Pai tirou o trabalho do Pai, o sacrifício do Pai. Ela só confia e sabe que tem as suas necessidades supridas. Tem os braços do Pai, é amada. Nos ajuda a sermos como criança, nessa dependência, nessa confiança em Ti, meu Pai. Não importa a idade que temos, se somos já pais, se somos avós, mas essa confiança nunca deve mudar, não pode ser alterada. Esse relacionamento de dependência, de confiança não pode nunca mudar, porque o Pai não muda. E ainda o nosso Pai Celestial, que nem envelhece, não tem Alzheimer, não se esquece. Nos perdoa nessa manhã, Senhor, por esse pecado de preocupação. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa se temos perdido o sono com preocupação no que havemos de vestir, no que havemos de comer, de que forma vamos pagar as contas. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Pai. Aleluia. Shalom, shalom, glória a Deus. Eloni, você tá de foto nova.
Eita glória, glória a Deus. Shalom, Fabi, Leoni, Cleo, Ricardo. Shalom, você que vai se expor mais tarde. A essa live de intercessão, de oração, em concordância, primeiramente com a Trindade, com o que está sendo orado no céu. E a palavra de Deus diz: se 2 ou 3 concordarem em alguma coisa, será feito. E nós estamos aqui em concordância, não com aquilo que nós queremos, ou pensamos, ou precisamos. Glória a Deus. Não dá para ver bem, que é bem pequenininho, né? Mas dá para ver que é atualizado. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o texto de hoje, continuando, né? Eita, Deus maravilhoso. Em Mateus, capítulo 5. Hoje o nosso título, né, da minha tradução está ensino a respeito do adultério. No capítulo 5, a partir do verso 27. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Nós temos meditado nesses textos e visto que Jesus falou assim: olha, eu não vim revogar a lei, nem os profetas. E eu vou repetir que eu ouvi de um pregador que parece até engraçado, que nós vivemos no tempo da graça e a gente confunde graça com que pode tudo, tá tudo liberado, né? Mas o tempo da graça que eu e você estamos vivendo hoje, sabe qual é? O tempo da graça de cumprirmos os mandamentos. Porque, com certeza, era mais difícil, né? Sem a graça, quando a lei foi dada ali para Israel. Então, ele chegava a um ponto assim era aquela coisa, peso de lei, de decreto, se não cumprisse. Então, né, a gente vê várias situações que ocorreram nesse período, né, dos mandamentos. E aí Jesus veio com a graça. Shalom e ovelha querida. E aí às vezes a gente confunde, né? É o tempo da graça, é o tempo da graça, é o tempo que a gente pode tudo. Não, o tempo da graça é a graça, é o poder sobrenatural dada pelo Espírito Santo para que eu e você cumpramos as leis. E Jesus trouxe ainda um agravante, né? Algo assim, que se você fosse pego como aquela mulher no adultério, como eles bem falaram, o Senhor, na lei de Moisés, diz que a gente deve apedrejá-lo. E Jesus foi para uma atmosfera antes desconhecida, que era o quê? As intenções, o coração, os pensamentos, o interior, coisa que ninguém via. E alguns, né, o passarinho pousava, fazia o ninho e ficava, dava a luz, como diz a nossa apóstola, dava a luz, né? Ficava o pecado ali incumbido, gestacional ali, né? E chegava o dia de dar a luz ao pecado. E ela tem nos ensinado que o pecado, fulano cometeu um pecado. E ela diz que quando o pecado
ele vem à luz, quando ele dá a luz, quando você cede, ele já está ali, ó, sendo, né? Sendo incubado, está ali incubado já faz tempo. Não se tomou uma providência assim que o passarinho pousou. E quantos pecados assim tinha no meio de Israel naquela época, mas só tinha a recompensa do pecado, só vinha o castigo quando se dava a luz. E Jesus traz essa visão de que se trata lá atrás, antes que ele seja ali, fique ali, né? O passarinho pouse e faz o ninho. E chega o dia de dar a luz. Aí não, vai ser julgado porque deu a luz ao pecado. Jesus não. Ele vem tratando do que está aqui dentro. A incubação do pecado. Então, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Com ela, aonde? No seu coração. Então, com a graça de nós não cedemos à tentação, não darmos à luz do pecado, também veio a revelação que a coisa era muito mais séria do que se imaginava. Não, eu olhei para a mulher, eu olhei para o homem, mas com intenção impura, mas eu não fiz nada. Aí a palavra diz que no coração, a partir do momento que olhou de uma forma impura, que teve a visão, já cometeu adultério. Aonde? No coração. É muito mais sério, é muito mais grave. Olha, eu só pensei, mas não falei. Aí Jesus não quero saber se você falou, mas você pensou. Olha, eu tive vontade de fazer, mas não fiz. Não quero saber se você teve vontade, se você fez, mas você teve vontade. São essas coisas que Jesus vem tratando. Não na luz, no ceder ao pecado em si, mas se nós estamos incubando esse pecado. Se ele está se está sendo formado, se está sendo ali, né, planejado. E nós, queridos, não temos desculpa, porque se é muito feio, se não temos confiança de chegar em alguém e falar assim, olha, eu cometi isso daqui, eu estou pensando dessa forma. Nós temos o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele não é só para você ver ele como uma pessoa que tem que ser adorada, um Deus, uma coisa assim. Queridos, ele serve para tudo. Ele serve no dia que você, sabe, tá irada. O Espírito Santo senta aqui, olha, eu tô com essa ira, eu tô com essa raiva. Eu tô com esse pensamento aqui, gente, é tão bom, porque, sabe, eu aprendi algo e eu ensinei aos meus filhos que pecado confessado é removido esse trunfo das mãos de Satanás. Ele não pode viver nos ameaçando, sob ameaça.
chantageando. Olha, você fez, você falou, você isso e aquilo. Então eu aprendi, sabe? Essa transparência, se não pode ser falado em voz alta, alguém não pode ouvir, não é bom, mas tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo que pode ouvir a nossa confissão. E mais que tudo, ele pode entender, compreender e ver o nosso arrependimento. Pode nos aconselhar. Pode na hora nos bloquear. Não faça isso. Não diga isso. Então nós temos que aprender a desfrutar da graça e da presença do Espírito Santo nessas horas difíceis de pecado. Porque olha, Jesus, ele é tão radical, que ele diz no 29, se o seu olho direito levar você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Jesus manda tomar uma atitude radical. É o teu olho que está te fazendo tropeçar? Então arranca. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Isso é ser radical. Isso aqui ele não está dando nenhuma segunda opção, nenhuma brecha, não. Ele está falando para que seja arrancado da nossa vida aquilo que nos faz tropeçar. Arrancar de vez. E aí, conforme eu estava lendo esse texto, nós podemos colocar aqui, ó, não cometa adultério. Não cometa o pecado, não só o adultério. Aquilo que te faz, não cometa o pecado. Não é só o adultério, mas não cometa. O que é que está auxiliando, ajudando, incentivando você a pecar, a fazer aquilo? Aí nós identificamos. Aí Jesus fala, identificou? É essa pessoa? É essa situação? É isso? Então arranca e joga fora. Ah, Senhor, mais nada. Ele diz, Shalom Mari, ele diz, filha, é melhor você entrar no céu coxo ou manco do que inteirinho para o inferno. Completamente. Então, queridos, o Espírito Santo é um forte aliado nesses momentos difíceis de tentação, de pecado. E quantas pessoas nós não temos nas igrejas, né? Quantos líderes estão cercados por esses pecados e que se vê, é mais fácil ceder à tentação, a cair no erro, continuar como se não tivesse nada acontecendo, como se não implicasse nada. Mas
temos a alternativa nesse dia, nessa manhã, de buscarmos a Deus, ao Espírito Santo. Todos nós, ninguém aqui é melhor do que o outro, é mais poderoso do que o outro. A graça para todos nós é nos dado a todos na mesma medida. E o que se altera isso? O meu desejo, a minha vontade, quando eu reconheço o meu erro, quando eu me arrependo e busco, antes de dar a luz ao pecado, a essa graça. A graça está ao meu e ao seu alcance. E só vamos dar a luz ao pecado se nós não lançarmos mão dessa graça que hoje é nos dada para vencermos o pecado, o mundo e a carne. E se tropeçarmos? E se eu cair, Débora? E se cairmos? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, você tem um justo juiz. Você tem um Deus. Me veio à mente, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, que compôs tantos hinos, tantos louvores, um adorador. Ele caiu no adultério. Ele matou o marido de um fiel a ele para ficar com a esposa dele. Mas quando o profeta veio e falou para ele que tinha várias ovelhas, tinha todo tipo de ovelha que quisesse, mas ele foi lá e pegou a única ovelhinha de uma pessoa que só tinha aquela ovelha. E aí a ira, a justiça se acendeu em Davi. E ele falou: me diga quem é, que eu vou agora, vou matar, eu vou tomar providência e tal. Aí o profeta chegou no rei, falou: é você, Davi. Você fez isso, Davi. E Davi, na hora, rasgou suas vestes e se arrependeu ali do seu pecado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado justo e fiel. Se eu me achegar a ele hoje e dizer eu me arrependo, olha que coisa tremenda. Há muitos anos atrás, uma chefe minha, né, a pastora Ana, ela chegou para mim há muitos anos. Tem quase mais de 15 anos isso. Ela chegou para mim e falou assim: Débora, você é maravilhosa, você é muito boa. Só precisa ser polida. Eu não sei se eu já comentei, eu acho que eu já comentei isso com vocês. E aí, eu ouvi aquilo e nunca... foi um comentário dela. Quando foi domingo, no finalzinho do culto, o pastor ali ministrando tal, o Espírito Santo falou para mim: você lembra dessa frase da pastora Ana? Você era boa, era maravilhosa, só precisava ser polida.
Você nunca procurou saber o significado da palavra polida. Vai no Google e olha o significado. Meninas, o pastor ali ministrando, eu abri o celular, no finalzinho do culto, bem no finalzinho. Aí coloquei lá, o que é ser polido? Queridos, quando apareceu o trem, eu tomei um choque. E a Silene estava do meu lado, eu contei sim, assim, assado, olha, o significado da palavra polida. Queridos, eu caí ali, no arrependimento. Porque são coisas que muito feias. Coisas assim que não condiz com o crente, não condiz com o Filho de Deus, não condiz com quem ama Jesus. E ali eu dobrei os meus joelhos e pedi perdão ao Senhor. Queridos, eu ainda não escrevi no papel, mas se o Espírito Santo, depois de muitos anos, ele trouxe à tona um comentário, era porque eu preciso ainda ser tratada. Eu ainda preciso ser polida. Senão ele não traria. É claro que eu melhorei já bastante, mas melhorar não é o suficiente. Não, eu melhorei. Eu fui liberta. Nós temos que chegar no alvo de sermos libertos. Deus chegar aqui e falar para você, olha, Deus me libertou disso. Eu era assim e não sou mais. Não esse negócio de melhorou. Fulano melhorou bastante. Então isso quer dizer que ela melhorou, mas não quer dizer que ela tá boa, tá pronta. Eu só sei que, queridos, me veio um arrependimento tão grande no meu coração que eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, eu quero me arrepender disso agora. Não importa, queridos, não importa. Nós estamos a caminho do céu. Você entende isso? E se vir coisas na nossa vida, no nosso caminho, que queira nos tirar desse caminho de salvação, não é nós, não somos nós que temos que ser movidos do caminho da salvação. É aquilo que nos impede, que venha nos tirar do caminho da salvação. É isso que tem que ser removido, e não nós. Debaixo da cobertura dessa oração, dessa manhã, eu coloco a minha vida, a vida do Ricardo, a vida do Davi, a vida da Denise, a vida da Ana, do Sérgio Ricardo, da Fabiane, da Cléo, da Helenice, da Elvira, da Celinha, da Silene, da Neuma, da Neuza Araújo, da Cida Cordeiro, da Jane, da Eliceia, da Marcela, da Ivani, da Débora Vedramini, da Índia, da Rosana Pontes, da Dora, do Eduardo, do Reginaldo, da Arminda, da Iloni, da Noeli, da Tânia, da Maria Souza, da Marilene. Pai, o Senhor conhece e sabe em que circunstância, em que situação cada desses intercessores estão. As lutas que eles estão enfrentando, os desafios e as tentações. O Senhor conhece o que está sendo pedra no caminho deles. O Senhor sabe se é o olho, se é a mão, o que está impedindo, o que está sendo causa na vida de cada um deles. Que a sua graça possa ser manifestada nessa manhã.
E cada um deles possa lançar mão dessa graça nesse dia. E possa ter a força necessária para remover das suas vidas tudo que tiver fazendo tropeçar, que seja arrancado pela tua graça. Na vida da apóstola Raquel, da apóstola Valnice, Rivanda, o apóstolo Semente, Rinaldo, Rosivaldo, Wagner, Tami e Joana, nossos profetas Mineto, Eneide, Priscila, a vida da Israel. Os nossos pastores locais, Marcos e Carla, Sérgio e Marta, Pedro e Graça, Ivan e Inês, Gustavo e Priscila, Narciso e Conceição, Eli e Antônia, Virgínia e Maria José, pastora Neide, Malu, a Sirlene, a Marcinha, a Roseli, nossos queridos do Chile e do Sertãozinho. Senhor, tudo aquilo que está fazendo que eles tropecem, que venham tropeçar. Senhor, nesse dia nós pedimos a tua graça, que eles tenham força e arranque das suas vidas. Todo o corpo ministerial da Insegec São Paulo, bairro do Limão, o Ministério Palavra da Fé, todo o presbitério nacional e internacional, o Conselho Apostólico, a parte administrativa, a vida do Roger, da pastora Ana, sobre a torre de oração 24 horas, os pastores, os intercessores, os moderadores, a vida do pastor Leonardo, sua família, sua filha Radassa, Shalom, Jane querida, nossos vizinhos, nosso síndico, nossa série, nossas conexões, a cidade de Jandira, Cotia, União dos Palmares, São José da Laje, Moçambique, África, Japão, Angola, Nigéria, nossos ouvintes internacionais, a nação de Israel. Declaramos que a nossa nação brasileira é constituída por famílias sacerdotais, cujo altar de Yahvé está sendo restituído, está sendo restaurado no coração dos nossos familiares, da nossa família, os nossos governantes, a vida do Tarcísio, do Ricardo Nunes, do Nicolas, da Damares, da juíza Ludmila Grillo, do Marcos Neves, do José Roberto, a vida do Bolsonaro, da Michelle e seus filhos. Os que estão desviados, afastados, desigrejados, os que estão fora, os que estão dentro da igreja, mas estão fora do propósito de Deus. Nós cobrimos com essa intercessão, com essa oração nessa manhã. A vida do seu Francisco, da dona Irenilda, a vida da Débora, em nome de Jesus. Pai, conhecemos que não sobrevém qualquer tentação que não seja humana, mas tu és fiel e não permitirás que nós sejamos tentados ou provados acima da nossa capacidade de resistir e vencer. Graças pela convicção de que no meio da tentação ou prova, o Senhor nos dará também um meio de livramento para que nós possamos suportar. Tem nos ensinado os teus caminhos da sabedoria, tem nos guiado pelas veredas da retidão, em andado por elas, não se embaraçarão nossos passos, e correremos e não tropeçaremos. Sabemos que não nos deixará cair em tentação. Por isso, por motivo de grande gozo, o passar por várias provações, tentações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produzirá perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Sendo tentado, não podemos dizer sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Consideremos bem-aventurado, feliz, a ser invejado quando somos pacientes sob provas e ficamos firmes sob a tentação, pois quando suportamos o teste e somos aprovados,
Sabemos que receberemos, porque vencemos, a coroa da vida, a qual Deus tem prometido àqueles que o amam. Nos conservamos em alerta, damos a estrita atenção, somos cautelosos e ativos, vigiando e orando para que não entremos em tentação. O espírito de fato está pronto, mas a carne é fraca. Por isso livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Tu guarda os nossos pés, os pés dos santos, tu mesmo nos sustenta, tu és o nosso Deus. Andaremos seguro pelo teu caminho e não tropeçaremos os nossos pés. Quando nos deitarmos, não temeremos, sim, deitaremos e o nosso sono será suave. Não tememos o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque tu, Yahvé, é a nossa confiança e guardarás os nossos pés de serem presos. Não nos deixarás cair na tentação. Pai, nos apropriamos dessa promessa, porque guardamos a tua palavra da perseverança. O Senhor também nos guardará da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam na terra. É isso que nós oramos nessa manhã. É isso que cremos. É isso que temos sido ministrados pelo Espírito Santo de Deus. E eu e você, querido, somos os primeiros a receber dessa palavra nessa manhã. Arranquemos da nossa vida tudo aquilo que quer nos fazer tropeçar, nos tirar desse caminho de salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shalom, shalom. Até o meio-dia, ou até às 18, ou até amanhã, 6:30 da manhã.